Olá, para quem não me conhece, eu sou o pastor Aquim Mendonça. Nós estamos fazendo uma série de estudos com o propósito de fazer com que voltemos às origens ou aos princípios bíblicos e judaicos do primeiro século. Num estudo completo do Taná, que é o chamado Velho Testamento, e da Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, e da história da igreja nos primeiros séculos, com o propósito de fazer com que o povo volte a compreender que é necessário guardar a palavra de Deus no coração. Dê um like, se no final você gostar ou não. Também, olha aí, nós temos descrições de alguns vídeos. Me acompanhe, ligue para nós, faça contato com a gente. Se inscreva, acione o sininho e você vai receber os nossos estudos. Vai ser ótimo para você. Então, vamos estudar a palavra? Shalom Aleichem, paz seja convosco. Que maravilha poder estar aqui. É muito bom realmente estar aqui para falar com você da maravilhosa palavra do Eterno e chamando você para conhecer o que o Eterno quer que você conheça, ou seja, os princípios bíblicos e judaicos do primeiro século. Precisamos de voltar e ser como a igreja era no primeiro século. Para nossa meditação, eu quero Mateus 5, verso 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, falarem todo mal contra vós por minha causa. E exultai e alegrai-vos, porque grande é nos céus o vosso galardão, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Yeshua falou isso para os seus discípulos. Olha que a palavra de Yeshua faz uma conexão dos apóstolos com os profetas. Ele olha para os apóstolos e diz assim: vão perseguir vocês, mas se alegrai por isso, porque é um privilégio, pois assim perseguiram os profetas. Ou seja, vocês são a sequência. Vocês é que vão continuar fazendo a obra que os profetas fizeram. Porque, meus amigos, tudo que aconteceu com Yeshua e tudo que os apóstolos vivenciaram, presenciaram, os profetas e os reis desejaram muitíssimo ver. Eles sabiam que um dia ia acontecer. E aquilo era uma sequência. Não pense você que Yeshua veio, acabou com tudo e começou algo novo, não. Ele que estava lá no Éden, porque todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Foi ele. O pai deu a ele poder, disse: cria, meu filho. E ele é que fez. Está escrito. Foi ele que deu a lei. Foi ele que falou com Moisés. Foi ele que guiou o povo no deserto. Foi ele que abriu o Mar Vermelho. Foi ele que fez a água brotar no deserto. Foi ele, tudo ele. O Cristo, o Mashiach, para o qual o Pai Celestial disse: assenta-te aqui à minha direita. Tinha feito tudo. Falou: agora assenta-te aqui à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Salmo 110, verso 1. Então ele veio fazer isto. Então ele fala para os seus apóstolos: vocês vão ser perseguidos. E como essa perseguição começou? Começou porque Yeshua, tendo criado aquele grupo maravilhoso, o grupo dos piedosos, dos fiéis, dos racídicos piedosos, que mais tarde ganhou o nome de O Caminho, Paulo chama de O Caminho.
Aquele grupo foi atraindo para dentro de si pessoas de todos os grupos, dos essênios, dos fariseus, dos saduceus, todo mundo ia para o grupo do Nazareno, porque é lá que tinha milagre, é lá que tinha poder, é lá que tinha manifestação. O líder do grupo tinha morrido e ressuscitado e agora estava fazendo maravilhas. Eles estavam fazendo maravilhas em nome dele. E assim cresceu muito. No ano 70, tinha uma multidão incontável de crentes em Yeshua. Jerusalém foi destruído no ano 70. Já, claro, a maioria dos apóstolos tinha morrido, só João ficou para mais tarde. Morreu quase no ano 100. Meus amigos, como eu já disse muitas vezes, Paulo falou que depois da partida dele ia entrar pessoas para fazer o povo desviar do caminho e dar ouvido às filosofias vãs. E fazer os discípulos sair da verdade do Tanar e entrar para as filosofias vãs dos gregos e dos romanos. Dos gregos, mas quem mandava eram os romanos. Nota uma coisa. Quando eu penso nos apóstolos, os apóstolos morreram, Yeshua morreu, ressuscitou, mas agora ele está presente, mas não no corpo como ele tivera antes de ir para a cruz. Os seus apóstolos estão pregando. Sabe o que isso me lembra? Me lembra um homem chamado Josué, cujo nome é o mesmo nome de Yeshua, Yehoshua, porque Yeshua é uma contração do nome Yehoshua. O Josué fez milagres maravilhosos, guerras as quais foram feitas pelo Eterno. E diz o texto sagrado, outro dia eu vou te dar o texto, agora não vou dar não por causa do tempo. Diz o texto assim, que enquanto viveram, morreu Josué, e enquanto viveram os homens que viram, presenciaram o que o Eterno fizera através da vida de Josué, enquanto esses homens viveram, Israel marchou firme, obedecendo a Adonai. Quando esses homens morreram, Israel desviou-se do caminho e foi adorar os Baalins, aos demônios, aos ídolos. A mesma coisa agora estava acontecendo. Morreu Yeshua, ressuscitou, os apóstolos continuam fazendo a obra, mas quando os apóstolos morreram, então a igreja desviou, do caminho. Tendo Jerusalém sido destruído no ano 70, e tendo Jerusalém depois sendo reconstruída e sendo reedificada no ano 134, mas com outro nome, a Hélio Capitolina, e sendo agora Jerusalém reconstruída com outro nome, que significava capital do sol, com esse nome profano, os judeus eram proibidos de ir lá. Eles só podiam ir a Jerusalém uma vez por ano, no dia que o templo foi destruído. Por quê? Estavam honrando os judeus? Não, para lembrar os judeus que eles não tinham templos mais. Agora sim, a perseguição contra o povo de Deus estava realmente pronta. Por quê? Porque com a revolta de Roma contra o Aquiva, que aconteceu em 132, a inimizade contra os judeus era maior. A igreja, que compunha e era composta de milhares de judeus, mas muitos gentios, porque os gentios foram enxertados, os gentios líderes começaram a separar a igreja de Israel. Nós notamos que mesmo antes de Paulo morrer, já havia uma atitude contra os judeus dentro da igreja. É só você ler Romanos capítulo 11. Paulo escreve para os líderes que estavam em Roma, porque os judeus tinham sido expulsos de Roma. Claro que quem estava mandando na igreja eram gentios, já nos dias de Paulo, porque tendo os judeus sido expulsos de Roma, o Nero, Cláudio Nero, no ano 49, expulsou os judeus de Roma. Inclusive o Áquila e Priscila foram amigos de Paulo, ensinaram Paulo a fazer tenda. Eles foram expulsos de Roma porque eram líderes, eram pessoas importantes em Roma, eram judeus importantes em Roma, crentes em Yeshua.
Agora a igreja de Roma está sob o comando de pessoas gentias. Paulo escreve no capítulo 11, dizendo assim: ô gentios, vocês estão pensando o quê? Vocês são árvores bravas, oliveira brava, que contra a natureza foram enxertados. Contra a natureza por quê? Porque uma árvore brava, um ramo bravo enxertado numa oliveira boa não acontece de forma natural. Mas ali no espiritual aconteceu. Vocês foram enxertados na oliveira boa, que é Israel. Tem gente que pensa que a oliveira boa que Paulo está falando é Yeshua, é Jesus. É um absurdo isso. Com muito respeito, eu cantei muito, eu louvo a Deus pela vida desses homens e mulheres que já estão idosos, alguns deles influenciaram muito a igreja. Mas tem uma música que eu cantei muito e hoje eu sei que ela tem uma frase errada. Quando diz assim: oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, nele fui enxertado através da fé. Os crentes mais antigos já cantaram essa música. Claro que os irmãos tinham o melhor das intenções, mas teologicamente está errado, porque Yeshua não é a oliveira verdadeira. Aqui, então você está falando que Yeshua é menos que Israel. Quer dizer que Israel que é a oliveira. Sim, Israel que é a oliveira. E Yeshua? Yeshua é o dono. Quem é maior? O dono ou a árvore? A oliveira é uma árvore, que é Israel. Yeshua é o dono desta árvore. Então Yeshua é o maior. Mas foi aberto nesta oliveira uma oportunidade dos gentios serem enxertados. Isso foi revelado por muito tempo, porque os gentios, os judeus sábios no passado, antes de Yeshua, já sabiam que um dia os gentios iam alcançar a mensagem do Eterno e adentrar a casa de Israel. Eles não sabiam como. Foi por isso que Paulo escreve um certo dia: o mistério que estava oculto nos foi revelado. Que mistério? O mistério de que os gentios adentrariam a casa de Israel. Mas, tendo Jerusalém caído, os judeus dispersos, a igreja agora ficou com um dilema, porque com medo de Roma, preferiu afastar-se dos judeus. E nós não temos nada a ver com judeus. Olha, nós nem guardamos o dia deles, porque o Inácio falou isso. O Inácio foi o primeiro a mandar guardar o dia de domingo, sabia? Foi o Inácio, cumprindo Atos 29, 20, ou 20, 29. Onde Paulo fala assim: depois da minha partida, vão dizer coisas perversas para atrair os discípulos a ti. O Inácio diz assim: nada que esse negócio de Jerusalém, nós temos até um outro dia agora, nós temos o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é o dia especial do Deus Sol, como Deus de Israel. O Deus de Israel escolheu o sábado, o Deus Sol, o diabo, o demônio, que tinha antes o nome de Baal e agora chamava Deus Sol, o mesmo ídolo. O dia da adoração dele era o primeiro dia da semana. Olha como já foi feita uma preparação. Quando Adriano reconstrói a cidade de Jerusalém, ele põe o nome na cidade de Jerusalém de capital do sol. Ou seja, Jerusalém agora vai ter que adorar o sol. São coisas que você precisa entender. Quando chegou no ano 135, o que aconteceu em 135? Aqui. A igreja separou de Israel inteiramente e começou agora a desenvolver um pensamento para a formação da doutrina baseado mais nas filosofias vãs greco-romanas do que no Taná. Tanto é que teve um momento em que a organização romana proibiu, sabe qual a primeira proibição, uma das proibições? Foi o seguinte: judeus, vocês podem estudar à vontade aí os profetas e podem estudar os escritos, mas a Torá vocês não podem estudar. Porque a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, é a base. Então esse desprezo que a igreja, tanto católica como protestante, tem da Torá, e trata a lei, porque a Torá é a lei do Senhor, dada por Moisés, dada por eterno Moisés. Esse desprezo, ele foi plantado lá, porque já foi proibido. Teve um momento que proibiram. Os anos foram passando e a coisa foi apertando contra os judeus crentes em Yeshua.
Para finalizar, deixa eu te mostrar o que aconteceu com eles. Yeshua falou, vocês serão perseguidos. Agora os crentes em Yeshua, judeus, eram obrigados a aceitar tudo aquilo que os crentes gentios, já envenenados com o medo de Roma, e envenenados também com o ódio contra os judeus, aderiram a tudo que era de Roma, e os judeus crentes em Yeshua foram obrigados ou aceitar tudo aquilo ou sair dentro da igreja. Então os crentes em Yeshua agora, antes eles tinham dois inimigos, que eram os gentios não crentes, o governo de Roma, e os judeus não crentes. Agora tinham os crentes em Yeshua, os judeus crentes em Yeshua, tinham um terceiro inimigo, a igreja que separou de Israel. Meus amigos, é tempo de voltar. Mas eu tenho mais. Por isso que eu vou falando assim, máximo 15 minutos, para você não cansar muito. Você vê o próximo vídeo. Porque no próximo vídeo nós vamos ver que a coisa foi apertando, que quando chegou no ano 306, 312, 313, você vai ver o que aconteceu. Mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo, porque agora eu quero orar junto com você. Mas que isso que eu disse aqui fica no seu coração. Pai, em nome de Yeshua, teu filho, tu que disseste que o teu povo sofreria, que seriam esmagados, perseguidos. Os teus apóstolos morreram, crendo em ti, Yeshua, crendo no que falou Moisés, crendo no que falou Isaías, crendo no que falou Jeremias, que disse que o Senhor traria a nova aliança para a casa de Israel e para a casa de Judá. Morreram crentes, sabendo que o Senhor tinha restaurado Israel. Como diz, Deus visitou o seu povo. Ah, Pai, mas quando foi no ano 135, a tua igreja, ela desviou da verdade. E houve uma separação da casa de Israel, e então a igreja caminhou para entrar na grande escuridão que ocorreu no 4º século. Abre o entendimento do teu povo para isso, meu Pai. E na autoridade do teu nome eu oro para que a luz do entendimento venha sobre este povo, sobre todos nós. E também quem estiver doente, quem estiver com algum espírito de enfermidade no seu corpo, seja livre agora, em o nome de Yeshua, o Mashiach. Olha, muito obrigado porque você está nos assistindo. Agora dá aí o seu ok, né? Aperte lá, ou para cima ou para baixo, fique à vontade. Toque nesse sininho, divulgue esse vídeo. Vamos continuar, porque o Eterno tem coisas lindas para dizer para todos nós. Até o próximo vídeo.